Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria. A gente vai falar um pouquinho agora dos gatilhos que foram acionados, disparados por conta do isolamento da pandemia do Covid-19. Vem comigo, vamos entender um pouquinho aquilo que foi mais relevante. Então, nós tivemos a pandemia do Covid-19. Essa pandemia impôs um isolamento social, ou seja, as pessoas não puderam sair das suas residências para que o contato e a transmissão do vírus fossem diminuídos. Isso aconteceu a partir aí de meados de 2020 e isso é ciente de todo mundo. Vamos entender quais foram os principais setores que foram afetados, mais afetados. Nós tivemos aí, vamos falar primeiro dos setores que alavancaram, né? Nós tivemos o comércio de uma forma geral, as vendas, né? A gente já tem um comércio sendo promovido pela internet que se chama e-commerce, né? Desde do advento da Web 2.0, lá a partir dos anos 2000, mas nós tivemos uma intensificação. A gente já tem diversas ferramentas que vêm sendo disponibilizadas para venda de produtos, sites, para plataformas de vendas online, né? Mas eu digo aí sob o ponto de vista do pequeno vendedor, também do grande, né? Que utilizou as ferramentas que estavam disponíveis para que eles pudessem alavancar as suas vendas, né? Por exemplo, as vendas por meio de um aplicativo de mensagens, né, como o WhatsApp, elas foram muito alavancadas, né? Uma pessoa que tinha um pequeno restaurante e não pôde abri-lo, ela começou a vender marmita por meio do WhatsApp, né? O setor de educação, o setor de educação já no início deste século, principalmente a partir da segunda década, vem tentando migrar para plataformas que sejam à distância. Mas a gente ainda tem a educação presencial, a educação fundamental, as escolas e também a educação de nível superior. Por conta do isolamento, tanto escolas como faculdades tiveram que se adequar e procurar plataformas ali de ensino online próprias, plataformas de videoconferência, Zoom, Meet, o Teams, de forma que a educação pudesse ser feita à distância, né? O próprio fato desta aula estar sendo gravada e disponibilizada, isto é uma grande tendência da educação à distância. O teletrabalho, também conhecido como home office, também sofreu uma grande alavancagem, né? Na medida que as pessoas não podiam sair das suas residências, elas tendo um computador, um acesso à internet, começaram a realizar o trabalho nas suas residências, o que flexibiliza horários de início, término de expediente, né? E faz com que o cidadão possa estar em qualquer lugar executando o seu trabalho, né? O setor de medicina e saúde, que foi um setor extremamente evidente nessa pandemia, né? O problema de saúde mundial, ele deu uma caminhada muito boa, já que as pessoas não podiam ir num hospital por conta de transmitirem ou de adquirirem o vírus. Os próprios planos de saúde, os próprios hospitais começaram a disponibilizar aplicativos e as consultas que eram feitas presenciais começaram a ser feitas online, né? E isso a gente vai falar com mais detalhes logo a seguir. A internet banda larga sofreu um grande aumento, uma demanda significativa por conta se já existia uma demanda, ela praticamente duplicou, né? Por meio de trabalho, por meio de uma necessidade de se comunicar com outras pessoas, você dentro da sua residência, e uma necessidade de entretenimento. E o setor de alimentação também começou a mudar a sua forma aumentaram muito as vendas, mas também começou a mudar a sua forma de vender, né? Os supermercados que fazem os seus aplicativos por compras online, entregam para você. Um restaurante que estava fechado e entrega para você a marmita, né? Já que ele não pode recebê-lo presencialmente. Então a gente teve setores que foram alavancados. Agora, nós tivemos setores que foram sofreram uma baixa muito grande, como o setor de eventos, né, shows, cinema, teatro, hotéis, na medida que as pessoas não podiam sair das suas residências,
Os restaurantes, em que pese que eles começaram a vender online como forma de sobrevivência, perderam muito a presença física dos seus clientes. E já que as pessoas não podem sair de casa, elas não se preocupam nem tanto em se arrumar. Então o setor de beleza e o setor de vestiário foram também bem prejudicados. Agora, a gente teve uma área que alavancou muito, que foi a área da tecnologia de informação. As pessoas começaram a utilizar muito as ferramentas 4.0 digitais que já estavam disponíveis como forma de entretenimento, como forma de trabalho, como forma de sobrevivência. Vamos agora dar alguns destaques. A gente tem a economia do compartilhamento, que é uma grande mega tendência, né? Uma mega tendência que vem sendo ampliada e utilizando as ferramentas digitais. E a uberização, que eu trouxe aqui para esse destaque, que é o uso de plataformas P2P, P2P, né? Peer-to-peer, pessoa a pessoa, né? Onde você tem um lado uma pessoa que tem um bem privado e deseja prestar o serviço, do outro lado você tem um consumidor, e essa plataforma, o aplicativo, que por trás tem todo um sistema de georreferenciamento, um sistema tecnológico complexo, faz com que isso aconteça de uma forma muito simples. Então isso encurta a distância do prestador de serviço e do consumidor. É o que acontece com Uber, Uber Eats, iFood e outros, né? Isso também permite um feedback por parte do consumidor, né, que aperfeiçoa o serviço do prestador de serviço, né? É uma ferramenta, é um conceito, a uberização, que vem da Revolução 4.0 e que foi amplamente utilizado como um gatilho disparado pelo isolamento social. O teletrabalho, também conhecido como home office, né, foi a grande saída para que as pessoas pudessem trabalhar em casa, né? As pessoas, o trabalho que não exige um esforço físico, mas de capacidades de comunicação e capacidades cognitivas, né, competências cognitivas. O trabalho remoto ele pode ser feito em qualquer lugar, mas isso muda o paradigma, né? Muda a perspectiva do trabalho, né? Você está em São Paulo, mas pode estar prestando um serviço numa praia, né? Você trabalha em São Paulo, mas está lá em Ubatuba, uma das praias lá do estado de São Paulo, né? Em vez de estar no local de trabalho. Mas você poderia estar nos Estados Unidos e alguém da Índia poderia estar fazendo o seu trabalho. Então essa questão da internacionalização é um aspecto que deve ser bem relevante, no sentido das possibilidades e no sentido da competição, que são as restrições. Então isso muda a perspectiva do trabalho. Também a questão de bater ponto, um trabalho ter que iniciar no horário e finalizar, isso também flexibilizou, né? Existe o trabalho mais sobre demanda. E quem pode fazer o trabalho remoto? Um trabalhador contratado, um colaborador contratado, um autônomo ou freelance e um empresário, isso pode ser feito. E os sistemas de videoconferência, eles estão aí, são sistemas, ferramentas digitais também ampliadas aí pela cloud computing, né, pela internet dos serviços, que são da Revolução 4.0 e foram muito utilizadas para o home office. A telemedicina, se antes um médico não queria atender presencial, a não ser de uma forma presencial, principalmente aqui no Brasil, mudaram-se os protocolos, né, por conta para que o vírus não fosse transmitido. Então, nós vemos hoje aplicativos de consultas médicas online, quer sejam dos planos de saúde, quer seja dos hospitais, ou quer seja o próprio médico agendando uma consulta fazendo por meio do WhatsApp, né? Médico, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista e assim vai, né? Os exames online, pegar os resultados de exames online, isso é uma grande tendência. As cirurgias remotas que ainda estão caminhando, né, em que pese que isso é uma estrutura de robôs por um lado, de videoconferência por outro, mas com a tecnologia 5G isso deve se ampliar. E nós temos um paciente mais empoderado que pode consultar em sites mais fidedignos sobre os seus problemas de saúde e debater isso com o médico.
E as estruturas de saúde cada vez mais estão se descentralizando. Você não tem que ir só ao hospital, o médico pode atender de uma forma remota. E nós temos também um largo uso das inteligências artificiais, começando a fazer os diagnósticos, começando a interagir dentro da área de saúde. Bom, para nós irmos finalizando, vamos falando um pouquinho do setor de tecnologia de informação, o emprego das inteligências artificiais, aqueles programas de computadores que são feitos para aprenderem e ficarem cada vez melhor. E nós tivemos também os protocolos de comunicação muito avançados, foi um grande gatilho da pandemia. Então as empresas, qualquer porte, elas perceberam que elas têm que ter uma estrutura tecnológica caminhando para o 100% digital. Isso foi uma grande mudança de paradigma. Os pagamentos instantâneos, por exemplo, as criptomoedas foram um grande advento, né? Quem imaginava fazer de uma forma tão simples como um Pix, uma transferência em qualquer horário para qualquer pessoa, sem ter que o banco autorizar um depósito ou uma maquininha e assim vai, né? E o setor de cibersegurança, porque o acesso à internet, o acesso às nuvens de processamento, as cloud computing, né? A cloud, fez com que os sistemas de segurança tenham sido aperfeiçoados. E a colaboração, os esquemas de trabalho, principalmente na área de TI, mudaram bastante. Isso tudo foi fruto da Revolução 4.0, das ferramentas que nós tínhamos e agora alavancadas por meio da pandemia do Covid-19 e principalmente do seu isolamento. Obrigado pela sua atenção, nos vemos numa próxima, até mais.